Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Pois é, fazendo isso, você está ignorando o Espírito Santo. E eu vou mostrar para você nesse vídeo quantas pessoas que acabam cometendo esse erro, umas percebendo, talvez outras sem perceber, mas o nosso objetivo é ajudar você e lhe dar suporte nesse jejum para que você receba o Espírito Santo, para que você alcance a paz interior que você busca, que você almeja, a direção de Deus para a sua vida, porque muita gente fica perdido com respeito a esse assunto do Espírito Santo. É tão falado que passa a se tornar uma boa ideia. É como se o Espírito Santo fosse uma boa ideia para muita gente. Mas a realidade é bem diferente. O Espírito Santo muitas vezes é o membro mais esquecido, mais mal interpretado, mais desonrado, mais ofendido, mais abusado e eu até diria o mais blasfemado da Trindade. Sabe por quê? É uma coisa muito triste isso, tá? Muito triste. Mas você vê isso em muitos lugares. Você vê isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Ele é ignorado e eu vou explicar para você como. E se você faz isso, ou já fez isso, você tem que se arrepender e abandonar essa prática para que isso seja resolvido na sua vida espiritual. Quando o nosso Senhor Jesus, ele limpou o templo, está lá no livro de João, capítulo 2, ele disse que estava, em certo sentido, cumprindo a atitude de Davi, lá do Salmo 69, que Davi disse, o zelo da tua casa me consumiu. Quer dizer, ele estava limpando a área. Por quê? Jesus disse, vocês tomaram a casa de meu pai, que deve ser um lugar de oração, e tornaram ela num antro de bandidos, de comércio. Que negócio é esse? Vocês corromperam a casa do meu pai. Foi essa a colocação do nosso Senhor Jesus. Vocês blasfemaram o nome de meu pai. E por muito tempo isso aconteceu. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus, ele mostra que ele também se ofendia com aquela atitude. Eu posso dizer que por muito tempo eu tenho visto isso, tenho visto a mesma coisa em relação ao Espírito Santo. É uma tristeza constante ver o Espírito Santo sendo desonrado em muitos lugares, coisas que acontecem em muitos lugares em nome do Espírito Santo. É ou não é verdade? Pessoas, às vezes, que agem determinados grupos, alegando ser o Espírito Santo, uma coisa que não tem nada a ver, que desonra o próprio Deus. Veja, eu não estou aqui para defender o Espírito Santo. Ele consegue se defender. Mas você sabe o suficiente que Deus não quer ser adorado de modo ilegítimo, né? Então tudo é o Espírito Santo, é adoração. Eu vi uma garotinha caindo no chão, pulando assim, sabe? Uma cena assustadora. E todo mundo dizia, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Puxa vida, isso dói na gente. Deus quer ser louvado e adorado pelo que Ele é e por quem Ele é. E pelo que Ele tem feito, do modo que Ele declarou na sua palavra, tá? Então, é importante você entender. Hoje nós estamos vivendo aquela história, está aberta a estação de abuso ao Espírito Santo, desonra ao Espírito Santo, alegando que ele está falando coisas que ele não falou, fazendo coisas que ele não fez, gerando coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Quero mostrar uma coisa para você na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Mas antes de eu ler, que fala sobre
Estevão, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Aqui embaixo você vai clicar se inscrever. Você vai estar incluído nas minhas orações, no meu jejum. Do lado vai aparecer o sininho de notificações. Ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui, que irão abençoar a sua vida espiritual. Você não paga nada, tá? E você vai estar conosco nessa corrente positiva de fé, tá bom? 7 do livro de Atos, versículo 51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, se nós voltarmos ao título desse vídeo, né, quando nós falamos fazendo isso, você está ignorando o Espírito Santo. O que é ignorar o Espírito Santo? É resisti-lo, é não se importar quando ele fala. E Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Quer dizer, a pessoa, ela resiste ao Espírito Santo quando ela vê tudo de uma forma humana. Então, nós estamos no jejum, por exemplo, para que você seja batizado com o Espírito Santo. A pessoa diz assim: não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí são os homens que inventaram. Entende? Ou quando não, a pessoa, ela até vê como uma coisa de Deus, mas ao mesmo tempo ela duvida da ação do Espírito Santo no jejum. Ou pessoas que já têm o Espírito Santo, querem ser renovadas, mas não conseguem, porque as obras do Espírito Santo, ela vê como uma obra carnal. Ela resiste, tá? Ela ignora o Espírito Santo. Ele continua dizendo no versículo 53, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Quer dizer, a pessoa, ela recebeu aquilo divinamente, veio do céu, mas ela recebeu, vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não o guardaste. A pessoa recebeu algo espiritual, algo que veio dos anjos de Deus, algo que veio dos céus, mas ela simplesmente ignorou aquilo. Quer ver um exemplo? Quando o Espírito Santo fala que você deve se arrepender, você não se arrepende. Que você deve se batizar, você não se batiza. Quando você vê as coisas de Deus como algo humano. Então você deixa de crer, você deixa de praticar, você deixa de fazer aquilo, você começa a enxergar tudo como maquinação humana. E pouco a pouco a pessoa vai se tornando incrédula, que é o pior. É o pior. Então não faça isso. Será que você não tem ignorado o Espírito Santo? Ele já falou com você largar o mundo, você não larga. Ele já falou para você abandonar as más companhias, você não abandona. Ele já apontou para você o seu pecado, você não deixa. A pessoa ignora o Espírito Santo. Por que ela ignora? Está aqui a resposta. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração de ouvidos. Aquela pessoa que eu não aceito isso, sabe? Dura cerviz. Aquela pessoa que ela é resistente. Não adianta você falar. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo não força ninguém a nada. Porque o Espírito Santo tem o poder de forçar a pessoa a agradar a Deus, a servir a Deus. Não. Se eu posso resistir ao Espírito Santo, não quer dizer que ele está abaixo de mim. O Espírito Santo tem todo o poder, mas se uma pessoa pode resistir ao Espírito Santo, significa que o Espírito Santo não impõe a ela. Ela tem que fazer pela sua livre e espontânea vontade. Deus quer ser adorado, como eu disse, por quem Ele é. Por quem Ele é. E as pessoas hoje, tudo
usam o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo, em coisas absurdas que ele não fez, que ele não falou. Deixe de resistir ao Espírito Santo. Ele é simples, ele é a paz de Deus dentro de você. E ele vai te batizar, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Eu tenho a certeza que não termina esse jejum sem que você receba o Espírito Santo. Só não resista a ele, tá? Você que já possui o Espírito Santo, não resista. Se você não possui, não resista. Você vai recebê-lo e está determinado pela fé. Aliás, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários do vídeo o seu nome e na frente coloca assim, não resistir. Não resistir. Maria José, põe a palavra-chave na frente, não resistir. Porque se você não resistir ao Espírito Santo, à vontade de Deus, ele vai possuir você e você vai contar a sua vitória e a sua bênção. Gostou desse vídeo? Compartilhe o link com outras pessoas, familiares, parentes, amigos. E não se esqueça de dar uma vez só o like, gostei, um joinha aqui. Uma vez. Dê o joinha para que outras pessoas sejam alcançadas.